Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Esse é o cumprimento que o apóstolo Paulo sempre usava. Eu acho muito interessante quando os crentes se identificam através do cumprimento. Em lugar nenhum, em nenhum outro ambiente, você vai ver alguém cumprimentando, dizendo a graça e a paz do Senhor Jesus. Engraçado que uma vez ali no Pelourinho da Praça São Salvador, quando estávamos em campanha salarial nos Correios, aí a gente fazia aquele movimento de expor as ideias, e o diretor sindical do Rio de Janeiro me deu a palavra para eu falar em nome da matrícula 8961. E aí, quando eu fui falar, eu falei, a graça e a paz do Senhor Jesus. No meio do Pelourinho, no ambiente sindical. E aí, um olhou para o outro assim, aqueles mais próximos, que me conheciam, sabiam quem eu era, e que eu era um pastor. Eles ficaram rindo assim, tipo assim, o cara agora está achando que está no culto, ele vai pregar. Quer ver como é que ele vai pregar? E aí eu falei, esse cumprimento é um cumprimento muito natural quando eu vou fazer o uso da palavra. E essa é uma saudação de crente, né? Esses termos, essas palavras, a gente não vê em nenhum outro lugar, não são propícios e nem comuns, senão no meio do povo de Deus, na casa do Senhor. E expressa alegria, expressa também um sentimento de que o Senhor Jesus venha reinar em nosso meio, agir em nosso meio, e que através dele nós possamos ter a paz que excede todo o entendimento, e que possamos então desfrutar de Cristo Jesus em nosso meio. Amados irmãos, sem delongas, eu gostaria de mergulhar na palavra do Senhor com os irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Pregação da palavra de Deus. Fica aqui a minha palavra também de convite aos irmãos no domingo, às 8h30, o início da nossa escola bíblica dominical. Nós teremos um café da manhã aqui, nesse primeiro domingo, e será uma grande bênção poder começar essa obra. Domingo, às 8h30, nós teremos o recomeço da escola bíblica dominical da nossa igreja e a inauguração da escola bíblica dominical aqui na congregação. E nós já estamos orando para que nós possamos aí avançar, ter estrutura, Deus nos conceder graça, para que possamos então ter logo um ambiente propício também para as crianças, onde nós teremos então essas classes divididas com adultos, crianças, e logo o Senhor há de nos abrir portas, nós estamos certos disso, eu confio no Senhor, eu sei que Ele tem nos dado recursos, eu sei que Ele tem trabalhado para que a palavra dEle continue sendo pregada e para que o seu povo continue sendo edificado. Então fica o nosso convite a todos os amigos que nos acompanham também para que possam estar aqui conosco domingo para estudarmos a palavra de Deus. Primeiro módulo, nós estaremos estudando os estigmas da Reforma Protestante com Jonathan Ulisses. Depois disso, nós vamos estudar os 5 pontos da doutrina da graça, e aí nós vamos caminhar nessa dinâmica. Domingo também, quarta também, lá na roça, começa a nossa escola bíblica. Às quartas-feiras, nós teremos agora escola bíblica dominical na igreja, em um novo molde que nós vamos testar de início para ver como que vamos reagir, como que vai ser a interação, e nós estaremos então fazendo ao final desse primeiro módulo, primeiro mês, são 10 aulas a respeito de doutrinas básicas do cristianismo, e aí nós estaremos caminhando para ver como iremos proceder no decorrer da nossa escola bíblica dominical. O primeiro módulo será todo mundo junto também na roça, só as crianças separados. Então, está diante de nós a palavra de Deus, você que localizou Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões
celestiais em Cristo. Pois Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, para que, com o que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele, que vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Até aqui, amados irmãos. Senhor, dá-nos entendimento da sua palavra, fale os nossos corações, por graça e misericórdia, Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha estar abrindo nosso entendimento, nosso coração, que a sua palavra possa estar, ó Deus, entranhando em nós, sendo inculcada em nossa mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai amado, ser enriquecidos com a sua palavra, não com o que o pastor Everton tem de conhecimento para dar ao povo, mas o que o Senhor tem de suficiente nas Escrituras para dar ao povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fale conosco, Pai amado. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor falou, fala e falará continuamente por causa da sua palavra, que é inerrante, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, agora que o Senhor possa, meu Pai, estar vindo de encontro àqueles corações que estão nos assistindo, sempre nos acompanham, e que a palavra do Senhor seja entendida por eles, e que o Senhor possa agir com o seu Santo Espírito, convertendo os corações, Senhor. Ó Pai amado, trazendo, Deus, pessoas ao arrependimento, e que elas possam confiar e segurar e se agarrar na sua maravilhosa graça para serem salvas dos seus delitos e pecados, ó Deus. Pai amado, eu te peço que o Senhor use esse pregador pecador para a sua glória. Eu oro, Senhor, com perdão dos meus pecados, pedindo ao Senhor que possa, meu Pai, estar agindo para a sua glória, para a edificação do seu povo, por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Queridos irmãos, procurarei ser objetivo, claro, e ao mesmo tempo abrangente naquilo que o texto tem a nos oferecer. E o tema dessa mensagem é esse: Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Num tempo em que as pessoas procuram por todo lado as bênçãos de Deus e não a Deus, eu gostaria de falar que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Um tempo em que a palavra bênção se tornou uma moeda de troca.
para aqueles que são gananciosos e se tornou um produto de final de feira para aqueles que estão necessitados. Num tempo em que falar sobre esse assunto, bênção, é sempre um desafio. Eu gostaria de ver no texto o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre Deus ter nos abençoado com todas as bênçãos. Efésios tem sido a minha reflexão diária. Tenho lido a carta aos Efésios já tem tempo. E quando eu fui fazer o curso Legado, eu fui impactado pelo pastor Ritter com esse texto. E como os apóstolos pregavam, dizendo: aquilo que ouvimos e vimos, não podemos deixar de vos anunciar. Eu também faço assim, irmãos. Aquilo que eu ouvi e vi, eu não posso deixar de anunciar. A carta aos Efésios, bem como na maioria das cartas do apóstolo Paulo, elas têm uma primeira parte dirigida àquilo que Deus fez, o que nós chamamos de indicativo, e uma segunda parte que nós vemos o que Deus requer de nós mediante aquilo que Ele fez por nós, que nós chamamos de imperativo. Essa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos observar o que Deus fez por nós. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o que devemos fazer ou como responder ao que Deus fez. E ainda não é a exposição da carta. Eu vou fazer a exposição da carta daqui a uns dias. Isso aqui é só o anúncio que eu vou fazer a exposição da carta. O capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ver uma saudação do autor e sua identificação, quando ele nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A saudação do autor, a sua identificação, a identificação dos destinatários e quem são os receptores dessa carta. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Do versículo 3 até o versículo 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo como se estivesse dando a manchete daquilo que ele vai falar em toda a epístola. É como se você estivesse assistindo o jornal, esperando a hora do jornal, e quando começa o jornal, toca a musiquinha. Tan, 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 tan. Não é bom que você assista esse, mas tá lá. Tan, 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 tan. Aí vem o Bonner, né? Boa noite. Hoje você verá o quadro político do Brasil. Quem está crescendo nas pesquisas. E blá, 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 vai lá. Ele anuncia tudo que vai passar no jornal naquela noite. E depois, bloco por bloco, ele vem trazendo as reportagens do jornal. Assim o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele anuncia sobre o que ele quer falar, sobre aquilo que Deus fez por nós e por que Deus requer de nós uma reação mediante aquilo que ele fez por nós. Eu gostaria de estar então olhando para isso, irmãos. Nós somos abençoados. Um Deus maravilhoso. O texto está nos dizendo isso no versículo 3. O texto nos diz. E se o texto nos diz, está dito. Se o texto diz, está dito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele, primeiro, já nos abençoou. Ele já nos abençoou. Segundo, ele nos abençoou com o quê? Com algumas bênçãos? Com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Qual é a característica dessas bênçãos? Elas são espirituais e elas estão garantidas por Cristo nas regiões celestiais.
O problema é que nós somos materialistas a respeito de ser abençoado. Bênção para nós é aquilo que nós vemos, palpamos. Bênção para nós é dinheiro, é bem, é conquista. É algo que é materializado. É um produto de nossa fé que nós conseguimos materializar e então nós damos o nome àquilo. Isso é uma bênção. E não estou dizendo que não é, irmãos. Não é bom você ter um recurso para comprar e comer o que quer na hora que der vontade. Muito bom, né? Miserável é aquela pessoa que tem dinheiro para comprar algo que quer, dá vontade de comer e não compra porque é munheca. Miserável. Vontade de comer uma pizza. Não, mas se eu gastar com essa pizza aí, pizza está caro, né? Se for da Fontinelli, então, isso é miserável. Isso é miserável. É comer uma pizza, tem recurso para comer uma pizza. Se comer uma pizza é uma bênção. Joia. Passar num concurso público não é uma bênção? É uma bênção. Ter um bom trabalho, ser bem remunerado por aquilo que faz e fazer bem para a glória de Deus, não é uma bênção? É uma bênção. Ter uma porta de emprego aberta é uma bênção, não é? É uma bênção. Ter uma família é uma bênção, não é? É uma bênção. Ter uma igreja para congregar é uma bênção, não é uma bênção? É uma bênção, irmãos. Mas nós precisamos entender que todas essas bênçãos, elas são resultado de uma bênção maior, que é ser salvo por Cristo Jesus e desfrutar da sua vida. Por isso o texto está nos dizendo que Deus é bendito, porque Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nada disso que eu acabei de descrever para os irmãos é uma bênção, se não tiver Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer, pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ter um bom emprego é uma bênção, mas se o cara busca ter um bom emprego para que ele tenha bastante dinheiro para gastar com bebedices, orgias e tudo aquilo quanto desagrada o coração de Deus, não tem significado nenhum, não é bênção nenhuma. O texto nos diz, com todas as bênçãos, e elas são espirituais, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. E aí, à luz do texto, quais são essas bênçãos? À luz do texto, irmãos, nós precisamos perguntar, Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quais bênçãos? Quais? Eu gostaria de olhar para essas bênçãos que o texto está nos propondo. E a primeira bênção que o texto nos mostra é que Ele nos elegeu. Ele nos elegeu. É a primeira bênção, ser eleito. A primeira bênção é ser eleito. E que bênção maravilhosa, irmãos. Que bênção maravilhosa. Essa bênção que Deus, essa bênção de Deus, que Deus compartilha conosco, nos fazendo eleitos. E aí, isso aqui é maravilhoso, essa é a eleição. Essa eleição incondicional. Ele nos elegeu. A bênção de ser eleito. Isso é uma bênção espiritual nas regiões celestiais e em Cristo Jesus, porque nós não fomos eleitos em Deus segundo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. O que o texto está nos dizendo? Ele nos elegeu, pois nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo. Ou seja, você não tinha feito nada, nem deixado de fazer nada, e Deus te elegeu. Não é por seu mérito, nem desmérito, é porque Deus é abençoador. Porque Deus decidiu te abençoar, dona Lili, que Ele então te elegeu antes da fundação do mundo, não por aquilo que a senhora faria ou deixaria de fazer, mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Essa bênção aqui é uma bênção incomensurável, porque um dos atributos mais lindos de Deus é a justiça de Deus. E se Deus deixasse para eleger-nos depois de ter nos criado, diante daquilo que nós fizéssemos ou deixássemos de fazer, segundo a nossa candidatura, Deus, estou aqui me candidatando para ser eleito salvo. Olha o que eu fiz, olha minhas boas obras, olha minhas competências, olha meus méritos. E o outro então chegasse lá diante de Deus e falasse: Deus, eu quero curtir minha vida um pouco, eu quero fazer e acontecer. Nós estaríamos dizendo: Deus não é justo. Deus não é justo, porque Ele elege segundo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos elege, irmãos, antes da fundação do mundo. Segunda bênção. Olhe comigo, versículo 5. Ele nos predestinou. Ele nos predestinou. Segunda bênção é ser predestinado por Deus. Predestinado para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Antes de você vir ao mundo, sem que você tivesse feito os seus planos, os seus projetos, ou alguém tivesse feito algum projeto para você, Deus já tinha planejado algo para você, tinha te predestinado. E Ele não te predestinou diante do acidente do pecado, ou diante daquilo que aconteceu no Éden. Antes da fundação do mundo, Ele nos elege. E nessa eleição, Ele já tinha nos dado direção de vida, tecido os nossos membros, os nossos órgãos, nos formado, escrito os nossos dias. Por isso que o meu e o seu pecado, por isso que o meu e o seu viver não são surpresa para Deus. Ele nos predestinou. A terceira bênção que o texto nos mostra, versículo 7. Nele temos a redenção. A terceira bênção é que Deus nos redimiu. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, Deus nos redimiu. E aí, não sei se qual é a sua compreensão, ou qual o seu entendimento de remissão, de ser remido. E aí, na ilustração do pastor Witter, é o seguinte: uma coisa é você ter cometido um crime, o criminoso ele cometeu um crime, e aí ele paga por sua pena, termina de pagar a sua pena, e então está livre. Ele está livre, mas a ficha criminal dele está lá registrada na delegacia de polícia. Está lá a ficha criminal. Roubou, assaltou, está lá. A ficha criminal dele. Ele adulterou, ele se prostituiu. Está lá, a ficha criminal do pecador. Ele pagou a pena, ele cumpriu a sua pena, ele já saiu, mas a ficha criminal está lá. E o que é remir? Remir é como que se alguém...
Você cometeu o pecado, você foi lá e assaltou. Você assaltou, você matou, você cometeu um pecado. Um criminoso diante de Deus. E na delegacia está lá o seu registro policial. Seu registro policial. Todos os crimes e pecados que você cometeu. E aí, Jesus, como que um operador de computação, entra na sua ficha criminal, seleciona todos os seus crimes e aperta delete. Não tem mais ficha criminal, acabou sua ficha criminal. Isso é ser remido. Acabou. Não tem crime. É uma das maiores bênçãos que o homem pode ter, irmãos. E aí, João vai escrever a sua epístola, vai dizer, vida nova, passado apagado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é remir. Isso é limpar a ficha. É um dos pontos mais importantes dentro da doutrina da justificação. Nós vemos a remissão do justo, aquilo que ele fez por nós para anular a nossa ficha criminal, a nossa ficha de pecado, aquilo que nós fizemos. Ainda que oculto, ainda que impensadamente, ainda que involuntariamente, na nossa natureza pecaminosa, ele acessa, seleciona e deleta. Ser remido é uma bênção incomparável. Observe como que o texto nos propõe bênçãos que nós nem sempre oramos e pedimos por elas e agradecemos por elas. Observe que o texto produz em nós uma reflexão para que nós possamos olhar para aquilo que Deus fez e não para as nossas competências para sermos abençoados por Ele. Observe que o texto vem trazer uma reflexão aos nossos corações sobre aquilo que Deus fez por nós para nos salvar e nos abençoar. Não foi pelos seus méritos, não foi para você, não foi por você, por causa de você, foi porque Deus é bendito e abençoador. Agora, amados, vamos observar. Primeiro nós nos perguntamos quais bênçãos, quais são essas bênçãos? Ser eleito, ser predestinado e ser redimido. Daqui a pouco eu olho quais critérios Deus utilizou para assim o fazer. Mas eu quero ver agora como que Deus fez isso. Como que Deus nos abençoou. Essas são as bênçãos. Como que Ele nos abençoou. E a palavra que mais se repete, ou a terminologia que mais se repete no texto é essa. Como que Ele fez isso? Nele, no amado. Em Cristo Jesus. Por isso não há bênção fora dele. O texto está recheado disso. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. E observe que no versículo 4 está dizendo: pois nos elegeu nele. O versículo de número 4 vai nos dizer, mais uma vez, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O versículo de número 5, para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. O versículo de número 6 vai nos dizer, nos deu gratuitamente no amado. O versículo 7 aparece duas vezes, nele temos a redenção pelo seu sangue. Tudo que Deus fez para nos abençoar foi em Cristo Jesus. Não há bênção alguma para ninguém, em nenhuma época, em nenhum momento, fora de Cristo Jesus. E o texto segue nos dizendo inúmeras vezes, o versículo 8, que Ele derramou
O versículo de número 9, segundo o seu beneplácito em Cristo. Parece 13 vezes, irmãos. Parece 13 vezes. Essa repetição, essa terminologia, nele, em seu, no amado, em Cristo. Não existe nenhuma bênção fora de Cristo, irmãos. Como Deus nos abençoou? Em Cristo. Nele. E aí, irmãos, mais uma pergunta. Com qual finalidade Deus nos abençoou? E a resposta é o refrão dessa canção escrita em Efésios 1. Para sua glória. Olhe comigo agora, do versículo 3 até o versículo 14. Nós temos 3 estrofes e um refrão. A primeira estrofe: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória. Ele canta o refrão: para o louvor da sua glória. Vou fazer uma música aí, gente. Faz uma música. E aí ele começa a segunda estrofe. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o quê? Louvor da sua glória. E aí, a última estrofe, ele vai cantar, e também nele: vós que estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Deus nos abençoa com todas as bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Tudo que Deus fez pelo homem, ou para o homem, passou pelo crivo de Cristo, por intermédio dele, por meio dele, e convergiu como resultado final na glória de Deus. Por último, de que forma Deus comunica, viabiliza e derrama essas bênçãos sobre a vida dos crentes? Primeiro, entregando o seu Filho. Segundo, nos dando a palavra. Deus, então, envia Cristo Jesus para viver, morrer e ressuscitar para nos salvar. E por causa do que Ele fez, nós somos salvos. Mas como que nós chegamos a esse entendimento? Por que nós vimos isso? Por causa da palavra. E o próprio texto nos propõe, nos anuncia isso. Versículo 13. E também nele que vós estáis. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade.
Ninguém conhece a Cristo, ninguém se achega a Cristo, ninguém se arrepende dos seus pecados e vai até Cristo clamar por misericórdia, senão por intermédio da palavra pregada. Depois de ouvir a palavra. Por isso que a turma tem que parar de pregar a bênção e pregar a palavra. Porque o povo só vai conhecer o Senhor Jesus se a palavra for pregada. O povo só vai reconhecer os seus pecados se a palavra for pregada. O povo só vai saber o que é de fato ser abençoado se a palavra for pregada. Amados irmãos, nós precisamos enfatizar, continuar dando ênfase na pregação da palavra. Assim como o apóstolo Paulo orienta Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, anuncia, exortando, admoestando, ensinando. Nós precisamos nos apoiar nessa orientação de Paulo a Timóteo e continuar pregando a palavra. A palavra tem que ser ouvida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas não vão conhecer Cristo se eu pregar as filosofias, os humanismos. As pessoas não vão conhecer Cristo, nem mesmo se eu pregar Lutero e Calvino. As pessoas vão conhecer Cristo se eu pregar a palavra. Por isso que a minha mensagem é a Bíblia, a Escritura. Por isso que eu anuncio Cristo Jesus e este crucificado, porque é isso que a palavra nos mostra. O que é inerrante não são os ensinos teológicos. O que é inerrante é a palavra de Deus. O que é suficiente não são as doutrinas e os dogmas da igreja. O que é suficiente é a palavra de Deus. O que é poderoso para transformar e converter o coração e fazer com que o homem se achegue a Cristo e nele tenha todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais é a palavra de Deus. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Isso que temos que pregar, é isso que temos que anunciar. Amados irmãos, o Richard Baxter disse o seguinte: se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo ao nosso povo. Como pregar Cristo e anunciar aquilo que Ele fez, quem Ele é e as suas maravilhosas bênçãos, se não pregarmos a palavra? Observe, amados irmãos, que Deus nos mostra a sua graça manifesta em Cristo Jesus. Graça essa que nos abençoa e nos dando, de fato, sentido sobre o que é que nós temos de bênção em Cristo Jesus. Isso aqui é Deus sendo justo, democrático. Os batistas gostam de ser democráticos. Vamos fazer a declaração doutrinária. Deixa o povo escolher, deixa o povo votar, deixa o povo acrescentar as palavras que querem, deixa o povo ir lá e pincelar, né? Cada um bota... Rapaz, eu queria ter acesso a todos os escritos. Eu queria que alguém me desse acesso para ver tudo que o pessoal escreveu para a declaração doutrinária. Eu quero ver se não tem mais aberração do que coisa séria ali. Democrático, né? Deus, isso aqui quer ser democrático. Eu elegi antes da fundação do mundo. Justiça, Deus sendo democrático. Eu predestinei.
Irmão, você não quer concordar com a predestinação? Briga com Deus. Briga com a Bíblia. Arranca Efésios 1 da sua Bíblia. Arranca que rasga. Pastor, por que Deus predestinou, irmão? Que você seja um predestinado aí para o céu e quando você chegar lá você pergunte a Ele. Não tem como. Eu sei que o texto me diz só o seguinte, irmãos. O texto só me diz o seguinte. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Na sua escritura pode estar escrito assim, segundo o conselho da sua vontade. Só sei isso. Deus fez assim porque Ele quis fazer, por causa do seu sábio conselho, porque Ele mesmo é seu conselheiro. Primeiro, Ele fez e nos deu as suas ricas bênçãos, porque Ele é o seu sábio conselheiro, para louvor da sua glória, segundo a sua vontade. Segundo, Ele nos deu porque Ele nos abençoou e nos deu as suas ricas bênçãos em Cristo Jesus, por causa da sua graça, versículo 7. E terceiro, tudo que Ele fez não é para sua satisfação, não é para o seu comodismo, não é para o seu envadecimento. Tudo que Ele fez é para o louvor da sua glória. Que nós venhamos viver as ricas bênçãos do Senhor, espirituais, que Ele nos concede em Cristo nas regiões celestiais. Cristo é o penhor. O Espírito Santo é o selo. E nós devemos usufruir dessas bênçãos, agradecidos, para que possamos remeter glória somente ao Senhor. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos elegeu sem merecermos, porque Ele nos predestinou, nos deu Cristo através da pregação da palavra aos nossos corações, para que pudéssemos então ser remidos dos nossos pecados. E por causa de tudo que Deus fez, e Deus fez tudo e nós nada, nós somos salvos para desfrutar das ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos correr atrás das bênçãos, é só irmos para a sua palavra, corrermos atrás da palavra, nos apegarmos a Cristo, que vamos ver e desfrutar das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor atraiu nosso coração, nos abençoou, e nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. São muitas, incontáveis. Quantas bênçãos, quantas são, dizes de uma vez. E certamente sempre teremos a surpresa de ver que são inúmeras e que nós nem podemos contá-las todas. Mas quando olhamos para Cristo, nós vemos a maior de todas as bênçãos. Somos salvos. Cristo nos salvou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque nós não merecemos. Porque não foi por minha causa, mas foi por causa do Senhor. Em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.
É em nome de Jesus que nós oramos. Certos de que o Senhor é um Deus maravilhoso, abençoador, galardoador de todos aqueles que buscam viver para a sua glória. E em Cristo Jesus nos concede as bênçãos, de modo que nós venhamos viver para a sua glória. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos concedeu a sua palavra nessa noite. E que o Senhor grave ela nos nossos corações e nos ensine a viver segundo a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando. Lembrando da nossa escola bíblica dominical, domingo, às 8h30. Venha, convide pessoas e participe conosco.